Duncan produz, deixa eu ver aqui, substância de lapiol em grande quantidade. Substância de lapiol tem uma série de atividades interessantes. Para nós é interessante sua atividade inseticida, já relacionada em vários artigos contra vários organismos. A ação larvicida, que nós também verificamos em Aedes aegypti. Então, uma das aplicações que nós pensamos de um processo que resultasse em dilapiol em grande escala seria seu uso como inseticida regional. Então, esse é o processo utilizado. Nesse caso, nós temos opções. O plantio foi feito em paralelo também pela Embrapa, pelo colega Célio, da Embrapa, mas também, como é uma planta que dá em qualquer área alterada, também usamos aqui para esse estudo a simples coleta à beira da BR. Coleta, planta, folha, secagem. E a extração foi feita em colaboração com uma usina regional. E nós acompanhamos, então, o processo. 25 quilos de folha seca resultam em 600 ml de óleo. Esse óleo, em laboratório, podemos destilar, fracionar e obter dilapiol puro em aproximadamente meio quilo, nesse processo aqui. Meio quilo de dilapiol puro. Ok. E daí, a partir do dilapiol, preparar derivados. Os derivados, novamente, se pode perguntar, bom, se dilapiol está bom como está, é ativo, por que fazer derivados? E a pergunta aqui, basicamente, se resume na sua volatilidade e também na sua algumas aplicações. Por exemplo, dilapiol, se for usado como larvicida, nós gostaríamos de aumentar sua solubilidade em água. Então, nós preparamos uma série de derivados aqui, inicialmente, por exemplo, de hidroxilado, que aumenta mesmo a solubilidade em água e diminui muito a volatilidade. Aliás, todos os derivados, praticamente todos preparados aqui, têm volatilidades bem abaixo das do dilapiol. E aí, isso é um outro benefício, então, que os derivados poderiam ter numa aplicação larvicida e adulticida. Então, no momento, o INPA está avaliando a atividade dessas substâncias em vários organismos, Aedes e Anopheles. E, recentemente, eu não tenho esse trabalho aqui para mostrar, mas vários desses derivados têm atividades parecidas com o dilapiol, o produto natural, em estudos em adultos. Então, nós temos uma noção de que, para determinados organismos regionais, nós podemos estar produzindo localmente alguns inseticidas, larvicidas também, a partir e diversos outros, então, alunos que já fizeram o isolamento das substâncias que eu mencionei, e outras colaborações mais recentes aqui da USP, de Ribeirão. Muito obrigado. Muito obrigada. Passa a palavra, então, ao Dr. Antônio Carlos Ciani, pesquisador do Instituto de Tecnologia em Fármacos, para a próxima. Como é que você entra? Você vai entrar? Bom, boa tarde para todo mundo. Cadê o Glauco? Queria agradecer e reclamar ao mesmo tempo, né? Por conta de que foi, assim, extremamente em cima da hora. Então, eu preparei uma coisa muito pequena. Também vai ser uns 15 minutos no máximo. E vou fugir um pouco do tema de todo mundo aqui, que é bastante técnico. Não deixa de ser técnico que eu vou falar, mas vou fugir um pouquinho das estruturas. Quer dizer, como eu não tinha muito o que pensar, o que fazer, eu fui em cima do tema, né? Contribuição de 40 anos de pesquisa com plantas medicinais para a inovação de fitomedicamentos no Brasil. Em parte, eu fui para a mesma fonte que a doutora Alaide, então ela já gastou parte da minha palestra, né? E a piada também perdi, que o Adriano já começou fazendo com 40 anos, né? Eu achei que fosse passar no meu caso, não deu. Então, eu fiquei pensando assim, o que eu posso falar para apresentar rapidamente para chamar a atenção para algum ponto, né? E utilizando esse tema, que é uma coisa que, quando a gente mais fica velho, eu estava comentando sobre isso, quanto mais a gente envelhece, mais a gente presta atenção no passado, né? Então, assim,
vamos resgatar alguma coisa. Aí eu disse, vou falar alguma coisa que nós já fizemos, dentro de Famanguinhos, dentro da Fiocruz, até onde eu me lembro também, porque é outro lado da história que a gente vai perder na memória. E parte da minha memória escrita, por coincidência, tá, assim, por circunstância, não estão comigo. Estão na minha chácara, não dava tempo de recuperar. Então, eu corri para a internet, buscando minhas próprias coisas, não achei quase nada, mas tentei montar alguma coisa e quero chamar a atenção em alguns aspectos, né? Coisas menores. Eu acho que, assim, todo mundo já está, as coisas grandiosas, né? Vamos fazer isso, rede, está tudo mais meio coberto. Então, eu queria trazer um pouco a coisa mais para a pessoa humana, vamos chamar assim. Quais os aspectos que eu acho que deveriam ser relevados para que as coisas andem, né? Então, eu vou focar numa palavra que daqui a pouco eu chego nela. Eu tenho que apontar para cá? Então, eu quero passar, ó. Aí. Eu fui para o mesmo artigo meu e do Carline, né, que foi um resgate, para começar novamente um resgate, do primeiro simpósio de 67, para ver se eu dava uma base, mais ou menos, no que eu gostaria de falar para vocês. Nessa FITOS, tem esse artigo, que a professora Laíde já falou, e ao invés de mostrar o que ela mostrou, com muita propriedade, eu tirei 2 frases de lá, que era mais ou menos o que estava acontecendo em 2006, para a gente apresentar naquele simpósio de 2006. É uma frase longa, mas 3 pontinhos, o quanto nós, pesquisadores. Isso, na verdade, lendo o que foi produzido em 1967 e fazendo um contraponto com o ano de 2006, quase 40 anos depois. Lendo aquele artigo, o quanto nós, pesquisadores, nas múltiplas áreas científicas que enfocam os recursos vegetais brasileiros, ainda nos debatemos com problemas muito semelhantes, circunscritos às ideias repetidas, a baixa integração entre os diferentes profissionais envolvidos e a morosidade na implementação de programas governamentais eficientes para o desenvolvimento da área. Na verdade, assim, a gente achou que alguma coisa já mudou daí, né? Principalmente se a gente pensar na questão dos programas governamentais, muita coisa já avançou. E uma outra, a gente termina, né, com uma certa chave meio irônica, que vai ser o tom da minha palestra. Fica patente o fato de que hoje ainda desbravamos as mesmas searas de 40 anos atrás, num percurso onde muita criatividade foi despendida para, invariavelmente, gerar a roda reinventada. Eu percebo que hoje já pipocam novas ideias, baseadas, inclusive, nas coisas velhas. A professora Laíde falou uma coisa muito interessante aqui. Pegar as plantas que já são estudadas quimicamente e investir nelas. Pouca gente... É uma ideia que parece velha, mas é muito interessante. É uma coisa... Vamos reciclar, vendo o que já está feito. Nesses 40 anos, como eu não posso falar dos 40 anos, eu também vou fazer como Adrian, falar um pouquinho dos anos que passaram, dos quais também não tenho muita memória. Esse exercício de olhar para o passado, eu vou terminar dizendo que é mais ou menos que uma lanterna na popa, um farol na popa, né? É bom iluminar o passado, não viver dele, mas saber o que ele aconteceu, como aconteceu, evitar os problemas, conseguir andar melhor para frente olhando o passado. Para mim, para nós, da Fiocruz, houve um ponto de inflexão que foi quando o programa institucional se instalou em Famanguinhos. Até então a coisa era meio, vamos dizer assim, para resumir num termo acadêmica, né? Tinha alguns grupos de pesquisa lá, o professor Gilbert já estava, algumas pessoas, a professora Terezinha Tomassini, acho que a Raquel Figueiredo, mas não havia ainda uma vontade política de se realizar as coisas. Isso aconteceu em 96. Houve uma conformação dentro da Fiocruz, não me pergunte porque eu não conheço a razão das coisas, mas o projeto foi parar em Famanguinhos, foi instalado em Famanguinhos, principalmente porque era uma unidade de produção, como é ainda hoje, e que teria todos os contornos para que levar esse projeto adiante. E eu não quero deixar de falar que já dentro da Fiocruz, outras importantes pesquisadores já colaboravam. Por exemplo, o professor Otto estava no IOC, e a professora Maria Auxiliadora Kaplan também. Talvez outros ainda, mas como eu fiz isso aqui de memória
viva, eu não pesquisei, eu acho que a gente falando dos mais velhos, já os mais novos se sentem representados, né? E eu queria lembrar também o Dr. Renato Balão Cordeiro, porque acho que ele foi o coordenador, tenho quase certeza, de um congresso sino-brasileiro em 1991. Então, isso já era um congresso em produtos naturais, tudo certo? Acho que sim. Mas tinha muita coisa de produtos naturais nesse congresso. Então, alguma coisa já acontecia. Mas o programa realmente chegou na Fiocruz em 1996, que foi coincidente com a minha contratação. Eu estava lá desde 95 e, como bolsista, um concurso foi aberto e eu acabei sendo absorvido. Então, a minha história começa em 96. Isso aqui era meu mesmo. Bom, quando eu cheguei e comecei a trabalhar, o grupo de farmacologia se juntou ao grupo de química, que foi reforçado com os bolsistas, e começamos a pensar o que fazer e como nos diferenciar do que acontecia no restante das instituições ao nosso redor. Essa era a proposta, havia um desafio no ar. Ou seja, é um conceito ainda um pouco difícil, porque ainda hoje, se bem que hoje as coisas estão mais misturadas, né? A própria universidade já pensa em tecnologia. Mas, naquela época, em 96, a gente falou, bom, o que nós vamos fazer? Como é que vamos fazer diferente? Então, tínhamos um desafio pela frente. Puxa vida, não me entendo com isso. Já tinha muitos projetos lá dentro. Já tinha 4, 5 cabeças pensantes, doutores, mestres, já cada um fazendo alguma coisa com produtos naturais. A ideia era assim, como transformar um conjunto de projetos acadêmicos, né, eu não quero desmerecer o acadêmico, porque eu sou acadêmico, hein, de pesquisa de um instituto voltado para a produção, em um portfólio de projetos voltado para produtos. A gente tinha essa demanda. Quando a gente começamos a pensar em produto. Hoje se fala em fitoterápico, planta medicinal, certificada, extrato. Mas naquela época, assim, quais são os nossos produtos? Até isso a gente tinha que pensar, o que se quer? Um grupo reunido, assim, meio ingenuamente, pensando as coisas, como é que a gente ia andar para frente? Decidimos que, no caso, no Ministério da Saúde, o negócio seria fitoterápicos e outros derivados vegetais. E percebemos, primeiro de tudo, que nós precisávamos compor com outras áreas do conhecimento. Não bastava a química e a farmacologia. Nós tínhamos que estender isso para outras fronteiras. E começamos a falar em desenvolvimento tecnológico. Eu acho que, assim, na época, se falava muito em desenvolvimento tecnológico, mas não na área de fármacos. Desenvolvimento tecnológico era engenharia, era alguma coisa assim, protótipos. Mas a gente começou meio titubeante, meio levando pancada de todo mundo, né? Quem são vocês para fazer isso, fazer aquilo? E isso aqui foi o que eu encontrei. Quando eu cheguei no departamento, a coisa estava mais ou menos assim. Eu vou dizer que eu fui escolhido, ungido coordenador, né, desse programa, dessa discussão toda. Eu estou cortando um monte de caminho, só para vocês terem uma ideia da superfície do iceberg, né? Então, o que eu encontrei foi isso daqui. Todo mundo, cada um falando uma língua. Né? Projeto que não tinha viabilidade técnica, mas eram projetos muito bons do ponto de vista acadêmico, gerando publicações, material inédito, etc. Outros não tinham viabilidade econômica. Quer dizer, tinha eficácia, coisa muito interessante, mas a molécula dava dentro de uma planta muito rara, que teria que ser coletada em determinada época do ano. Né? Então, essas nuances foram aparecendo. O setor de compras voltado... Então, eu vou fazer uma salada aqui. Você viu mais ou menos a salada de problemas que nós tínhamos. O setor de compras está acostumado a comprar coisa para produção. Pô, pesquisador é chato, né? Pesquisador ninguém entende. Alguns projetos, trabalhar para quê? Já estava coberto por patente. O pesquisador não sabia. Começamos a entrar no mundo das patentes também. Foi uma desgraça. Aí chegava a indústria quer meu produto. E agora? Como é que eu vou fazer? Ah, não, você não pode, você é um traidor, aquelas coisas todas. Nós, pesquisadores, não somos nem um pouco compreendidos, né? Ninguém nos compreende. Outro chegava, eu quero mais gente, eu preciso de mais gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou tocar o meu projeto? Né?
o meu projeto é mais importante. Óbvio, isso aí é acontecido. Isso aqui não é uma palavra motivacional, não, viu? Mas é mais ou menos o que eu encontrei. Pô, eu tenho dinheiro, não consigo usar. Porque eu vou perder o prazo, porque não sei o quê. Mas o orçamento não é financeiro, mas financeiro não vai dar tempo, etc. e tal. Ah, nos Estados Unidos não tem disso. Eu vim de lá, é totalmente diferente. E aí para frente. Tá? Bom, na verdade, eu me deparei com 84 projetos, né? Nós deparamos, tem gente da minha equipe, a Gislaine faz assim só. Na época, nós conseguimos mapear 84 projetos e tentar tirar o suco daquilo, ver se tinha tudo isso, que a gente viabilidade econômica, técnica, vai para onde, vai ser publicado, tem que ser protegido, tudo isso era um universo. Trabalho para caramba. E começamos a passar, ceifar, né? Aí que começou o rolo. Mas vou poupar vocês dessa parte, porque nenhum pesquisador quer que o seu projeto acabe pela mão dos outros, né? Do ponto de vista de manejar as coisas, que eu acho que é mais ou menos o centro da fala, nós criamos uma estrutura gerencial, senão a gente não conseguia dar conta disso. Tem outras pessoas na plateia aqui que participaram dessa história. Isso foi de 96 até 2000. E a gente começou a descobrir um universo em cima do negócio. Muito interessante. Eu acho que, realmente, assim, lampejos de inovação na gestão. Muita coisa a gente trouxe, inventou. Dei várias entrevistas. Onde você achou? Não achamos, nós inventamos. Nós aprendemos na prática. Botamos, funcionou, não funcionou, muda para outra. A coisa foi assim. Não tenho uma vergonha de dizer isso. Esse foi o gostoso do negócio. Tudo culminou com a criação de um núcleo, né? Que, na verdade, esse núcleo ele tinha uma estratégia, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a composição básica dele era de profissionais de diferentes áreas, categorizados, e que pudesse dar palpite para a gente definir as prioridades, em cima daqueles 84 projetos. Aqui eu vou colocar os tópicos, né? Alguns tópicos que a gente teve que lidar e produzir em cima desses tópicos. Uma negociação prévia, muitos projetos eram em colaboração com a universidade, com uma ou outra, várias universidades, e a questão, quando se saía... meu Deus. Não acerto isso aqui. Quando se saía alguma coisa que vislumbrasse um produto, a gente tinha problema. A quem é do quê? Aí vinha a pessoa da universidade reclamar, porque o projeto era dela, não sei o quê, quem era coordenador, que não sei o quê, e daí para frente. Como que os novos projetos seriam absorvidos? Isso eu acho que todo mundo tem esse problema nas suas instituições, né? Normalmente entra pelo pesquisador. Se os projetos que estavam em andamento deveriam se continuar ou não, isso era um galho tremendo. E a interface que a gente tinha que lidar com as outras áreas do desenvolvimento. Por exemplo, farmacotécnica, isso era crucial. Se você vislumbrasse um produto que ia ser via oral, comprimido, tal, então toda a trajetória anterior do produto tinha já que ter isso como horizonte, para a gente conseguir fazer as coisas de uma maneira coerente. Então, isso daqui levou a gente gerou muito documento, muita prática, muita discussão, e muita coisa na prática aconteceu. Aqui é interessante citar, e nessa questão das parcerias, eu acho que com o Pedro aí, você se lembra do CPQBA? Primeiro exercício que nós fizemos dessa planilha foi com o CPQBA na questão de uma possível transferência, ou melhor, de uma possível parceria para desenvolver artemisinina, ou artesanato, não me lembro agora. Quem ficaria com o quê? Eu não peguei, eu tenho essa planilha, nós temos, tem em inglês também, porque ela fez sucesso. Tem cada fase do trabalho, quanto valeria, mais ou menos, para não dar briga no final. Você assinava aquilo no começo, quando chegava no produto, a gente fala de royalties, mas melhor seria dividendos, né? Se alguma coisa gerasse alguma coisa, cada um tinha uma parcela pré-definida, bem em cima das fases técnicas do projeto. O que nós decidimos também, quais seriam as etapas de pesquisa e desenvolvimento, para você fazer um fitoderivado qualquer, que fosse fitofármaco, se fosse fitoterápico, se fosse um repelente de origem natural, inseticida, cosmético. O que a gente teria que cumprir
à luz da legislação vigente. Vocês vão ver que a gente ainda lidava com a RDC 17, fresca, porque a gente pegou a portaria 5 antes dela. Inserimos estudos de habilidade econômica, né, técnica econômica, com o que a gente podia contratar, e desenvolvemos realmente, implantamos uma visão gerencial da coisa, que eu acho que é o centro do que eu quero dizer para vocês, é a palavra gerenciamento. Né? O gerenciamento de projetos e gerenciamento, eu botei em maiúsculo porque são diferentes, gerenciamento de projetos e gerenciamento por projeto. Não é acompanhamento de projeto e avaliação se deu certo, se não deu certo, não, é o gerenciamento. Tem que ser feito por alguém que entenda ou por uma equipe que entenda. No caso, era o núcleo que fazia. E passamos a trabalhar por projeto. Isso é muito interessante para as instituições. O projeto tem começo, meio e fim. Não é aquela coisa que segue indefinidamente, que nem a minha linha de pesquisa, até morrer vai ser a mesma, provavelmente. Mas os meus projetos acabam. E a nossa equipe, que era multidisciplinar, tinha que ser alguns da casa, alguns terceirizados e alguns consultores ocasionais, principalmente na questão clínica. Embora a gente não fizesse ensaio clínico, tinha que ter a visão da coisa se virasse um medicamento. Eu chamava tudo isso de institucionalização dos projetos. Isso significava que havia uma cultura acadêmica ali dentro em transformação. E realmente estava em transformação. As pessoas começaram, depois de muita briga, começaram a entender o que era, qual era o lance, qual era o negócio. E começaram a ficar contentes com a coisa. Quando a gente fala em institucionalização, significava, quando o projeto, a gente criou níveis de projeto, não vou entrar em detalhes, mas quando o projeto atingia um determinado nível, que ele apontava, ele saía de 2 ou 3 disciplinas, a eficácia estava pronta, a gente tinha indicativos de que a formulação ia ser tal, o projeto basicamente saía da mão da coordenação do pesquisador, ia para a instituição. Assim, era um Deus nos acuda, mas era essa a proposta. Então, o projeto se institucionalizava. Não que aqueles projetos que o pesquisador coordena não sejam institucionalizados, eles são. Mas, no caso de um projeto multidisciplinar, ele vai passar a acompanhar e supervisionar o projeto. Isso era um pega para capar, era uma briga que... Hoje eu não sei se estávamos certos, mas até fico em dúvida, mas, na verdade, alguma coisa funcionou. Isso aqui, de uma maneira bem naif, na época, como a gente achava que tinha que ser, eu acho que a professora Laíde também já me poupou dessa história. Isso que não é linear, né? Você tem 3 fases, tudo que se relaciona à matéria-prima, hoje está muito batido isso, né? A questão químico-farmacêutica em relação à qualidade do produto, e a questão que a gente chamou de biomédica para coisa, mas é farmacologia clínica e pré-clínica, pré-clínica e clínica, que é a validação biológica e farmacológica do seu produto. Tudo isso regido pela RDC 17, que eu deixei aqui de propósito. Essa foi emprestado esse slide de uma apresentação para o MCT na época. E a gente descobriu, e isso aí ajudou a gente a criar um esquema gerencial dos projetos lá dentro. Cada fase dessa, o projeto tinha que passar por tudo isso. Não necessariamente que a gente fizesse, mas o projeto tinha que passar. Eu estou falando de uma maneira muito resumida. Bom, a gente conseguiu estabelecer 3 níveis, né, de uma maneira muito naif também, chamados pesquisa básica e pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, que seriam níveis que subiam dos projetos. Quando ele estava em DT, ele tinha que receber mais financiamento, porque está próximo de um produto. Esse corte era o núcleo que dava esse corte nos projetos. Então, todos os projetos eram, vamos dizer, reconhecidos, mas dentro de uma linha, né? Começava bem no básico, a pesquisa básica não pode acabar, não pode. A melhor coisa num projeto, a chance de maior sucesso está na ideia, e ninguém me tira isso da cabeça, nem a ideia, porque é da cabeça, mas é o seguinte, o risco menor de sucesso é quando a ideia é boa. Isso é uma coisa que eu aprendi. Não é a execução da ideia muito bem que o risco é maior. Então, ideias boas. Aí o Emerson falou assim, fiquei muito contente. Nós queremos projetos, bons projetos. Né? É falar o óbvio, mas é verdade. A gente organizou um portfólio institucional e elaboramos um esquema de gestão, né? Na verdade, dos projetos. Então, a gente acabou com 33 projetos.
que acabaram mais tarde, sendo enxugados para 16. Esses números ainda têm mais ou menos 2, vamos dizer assim, que eu não me lembro direito, mas não deu tempo de olhar na papelada velha. Mas esses 16 projetos eram os prioritários, dos quais tinham 3, né, que hoje estão negociados para a Fiocruz, mais ou menos. De tudo isso, né, ainda em relação a tudo isso, a gente viu que a coisa era uma coisa meio uma inovação da gestão que estava acontecendo. Nós resolvemos fazer um evento, que eu acho que muitas pessoas que estão aqui estavam naquele evento, muitas não, diversas. Em 2001, em Angra dos Reis, que foi mais ou menos meio que a consolidação das nossas ideias. E a partir dali, a partir desse evento, a gente resolveu fazer mais eventos seccionados de acordo com a cadeia que eu mostrei para vocês, para tentar, no fundo, era montar uma metodologia para você chegar do começo ao fim, que foi o que resultou. Esse aqui é o evento, lá em Angra dos Reis, em 2001, né, dezembro. Ele foi financiado dentro do PPA, que era uma ação que trouxe um dinheiro pequeno, mas trouxe para a gente fazer. Acabamos fazendo um evento, mais 8 subsequentes, e resultou mais ou menos... Bom, uma das coisas que resultou, vocês receberam hoje, né, é o vídeo, com outro rótulo. O desafio dos fitoterápicos foi mais ou menos um resumo do evento, trazendo toda essa conceituação que estou falando para vocês, estou resumindo para vocês. Esse trabalho aqui é mais recente, foi baseado na experiência de Famanguinhos, foi uma tese desenvolvida, metodologia para gerenciar projetos de pesquisa e desenvolvimento com foco em produtos, uma proposta na revista de administração pública. O livro, né, que se você entrar na Bireme lá, você vai encontrar como relatório do PPA, mas ele não é o relatório do PPA. Ele condensa, hoje não existe mais, ele condensa esses conceitos que eu estou falando para vocês em relação à cadeia tecnológica de desenvolvimento de fitoterápicos. Claro que dentro do PPA, foi financiado pela Alanac na época. E o vídeo, que hoje você tem aí na pasta de vocês com outro rótulo, que é um vídeo, na minha opinião, ainda atual. Agora, todo esse trabalho foi feito antes da evolução do marco regulatório e antes da criação do CGEM. Então, a gente sabia que as coisas estavam para ser criadas, nós pusemos uma notinha no livro, que a gente não ia tratar daquilo enquanto a normativa não viesse. E foi em 2001, né? Foi mais ou menos concomitante, o decreto lá do presidente. Então, a gente não trata disso, mas esperávamos que um dia tratássemos. Eu tenho uma cobrança da FINEP até hoje para fazer a atualização desse livro. Eu não aguento mais encontrar o Gilberto, que ele fica me apurrinhando. Uma coisa que eu não tenho a memória, mas eu acho que a alma desse trabalho, ela sobreviveu. Se é que, né? Uma das coisas que a gente acabou interferindo, induzindo indiretamente, ajudando indiretamente, foi na lei da inovação, né? Foi interessante que como eu não tinha, fui para a internet buscar isso aqui. Em 2001, teve uma Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde se discutiu a lei, depois entrou em consulta pública, e alguém, eu lembro perfeitamente, que eu estava indo num ônibus, indo para um evento, eu não sei quem estava, acho que é um colega da Fiocruz, e estava rodando a consulta pública da lei de inovação. Aí a pessoa me passou e eu li. Aí, não sei, você estava junto, Jesus? Não lembro quem estava. A gente morria de rir, porque parecia que a gente tinha escrito. Que era exatamente em cima do que a gente produzia. Antes disso, tinha havido um evento regional aqui, na Fierge, onde nós tínhamos apresentado o nosso trabalho de desenvolvimento tecnológico em fito, e da Fiocruz, isso eu estou vendendo peixe agora pelo preço que eu comprei, foi o único trabalho eleito para ir para Brasília na conferência. E aí, depois da conferência, chamaram, foi formulada, o pessoal deu consultoria, tal, e saiu esse texto. Não sei se a lei reflete esse texto, porque eu não acompanhei mais, cansei um pouco. Mas a verdade é que eu acredito que a gente, com esse trabalho, acabou induzindo um pouquinho alguns parâmetros dentro da lei de inovação. E aqui, a gente já falava em portal, que seria o terceiro produto nosso, o livro, coisa e um portal. E hoje eu fico muito contente do NGBS resgatar e botar no ar um portal. Eu me sinto escondidamente vitorioso. Quando eu vou deitar, eu me sinto vitorioso, porque era um projeto de 2003.
Não, 2001, na verdade. 2003 a gente botou no Congresso do México. Eles devolveram, elogiaram, mas devolveram porque não aceitaram. Me lembro que era algo assim, não podemos, coisa que já foi feita, não me lembro, uma coisa assim. O que a gente tem que, para finalizar, sim, tem mais 3 transparências, né? Vão me perdoar o humor negro, mas eu resolvi colocar. Para a gente seguir em frente, eu acho. Até assim como, se a minha idade permitir dar conselho, eu acho assim, a gente tem que pensar sempre do que a gente precisa, que é cérebro. Sem cérebro a gente não faz nada, não adianta. Quando eu falo cérebro, nós somos pessoas. Sem gente competente, sem gente honesta, ele não vai para lugar nenhum. Até vai, mas depois volta, se não for. Projeto, parafraseando novamente o Emerson, dinheiro, né? Estrutura, gestão, que o NGBS está começando a fazer, trabalho. Teve muita gente que fala demais e trabalha pouco, todo mundo sabe, né? Não é novidade. E essa aqui eu deixei bem embaixo porque ela é básica para mim, é a ética. Quer me tirar do sério mexer nessa história aqui. Tudo isso daqui, na minha opinião, se concretiza. Desculpa que isso aqui é minha habilidade a lidar com uma liderança. Não é motivacional o que eu estou falando, mas nós precisamos de líder. E eu acho que uma liderança pode trazer a palavra para mim, que eu queria que vocês fossem embora lembrando disso. Lembrar de uma coisa, chama gerenciamento. É uma coisa menor do que a gestão. A gestão contempla o gerenciamento. Mas sem gerente, você esquece tudo que vocês viram aqui. Sem alguém que entenda das coisas e que lide com as outras pessoas. Que saiba lidar, saiba conversar, saiba transitar na borda das áreas de conhecimento, da química, farmacologia, da agronomia, da farmacotécnica. Se vocês não tiverem gente sensatez nisso, que é a qualidade de um gerente, vocês esquecem. Não vai acontecer nada. Vão publicar paper, isso é verdade. Então, assim, eu queria estressar isso é em inglês, né? Enfatizar a questão do gerenciamento, que foi mais ou menos, uma vez o ex-presidente da Fiocruz, o anterior, numa reunião, falou, mas o que vocês conseguiram lá? Eu falei, olha, eu posso resumir em uma palavra para você. Nós tivemos um método diferente de gerenciar. Não vou nem falar na gestão, porque não é muito minha praia. Mas a questão do gerenciamento, que é pegar, olha, os projetos são esses. E não é qualquer um que faz gerenciamento, não. É um profissional difícil no mercado, muito difícil. Né? Tem que dosar o ego, tem que dosar os conhecimentos, você saber demais também não é lá essas coisas. Não adianta botar alguém que sabe muito bem o Mass Project para mandar no monte de pesquisador, ou só porque é amiguinho do chefe. Não adianta. Isso não funciona. Pode funcionar um tempinho, depois não funciona mais. E aí, o que a gente transformou? Ou pode transformar essa torre, talvez nessa daqui. Tirando... vocês não viram nada ainda. Então, agradeço a colega do Mato Grosso que levantou de manhã, não sei se ela está aqui. Não adianta, gente. Aqui que adianta a gente se dar de corpo e alma para um negócio, 4 anos você vai para o cemitério. Quer dizer, cadê o Estado nisso tudo? Eu descobri que o gerente é o que aproxima o Estado do cidadão. Entendeu? Falando de governo, não. Por isso que o gerente é importante. Está vendo? A gente poderia conseguir sobreviver. Se a gente não conseguir isso, quer dizer, antes disso, a gente tem uma coisa mais importante, que é a próxima. Toda desgraça poderia ter sido evitada se a gente tivesse vontade política nos mandatários. Lanterna na Popa não é um belo título para quem é de esquerda, né? Porque é o ícone da direita desse país. Escreveu um livro famoso com esse título, mas eu ainda acho que é um bom título.
Iluminar o passado para saber onde a gente pisa no presente. Não é viver o passado, não. É só iluminar e ver o que interessa. É isso aí. Ciane, muitíssimo obrigada. Antes de passar para o nosso coffee break, por favor, a apresentação do Dr. Pedro Ross Petrovic, da área de tecnologia farmacêutica, professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui. Eu participei, desde 2001, em várias fases do estabelecimento deste momento de hoje, né? E o que eu quero trazer para vocês é, dentro dessa parte de contribuição aos 40 anos de pesquisa, que eu também não consigo fazer toda ela vivida, né? Todo mundo é novinho. Todo mundo é novinho. Né? Alguma parte sobre o aspecto tecnológico, que foi salientado já na área dos representantes industriais, né, da área industrial, e que a gente não foi comentado. Todo mundo fala em farmacologia, todo mundo fala em clínica, todo mundo fala em fitoquímica. Eu sou um usuário desses conhecimentos, de cultivo, eu sou um usuário desses conhecimentos. E eu sou alguém que representa um grupo de pesquisadores que pode acabar com todo o trabalho bem feito anteriormente. Um mau desenvolvimento de uma forma farmacêutica pode terminar com um monte de tempo de trabalho. Para não dizer que o Brasil não tem capacidade de realizar pesquisas numa matriz tão complexa quanto um fitoterápico, que não é tão fácil de desenvolver assim, né? Que exige estratégias diferentes, que exige abordagens diferentes. Então, eu estou trazendo aqui dois aspectos, um aspecto tecnológico, mas eu quero levantar aqui. Eu acho que eu tive muita sorte em escolher o que eu fiz antes de vir para cá. Não foi feito o que o Ciane fez ali afora. Ele já sabia de tudo que tinha acontecido, eu não sabia. Né? Mas vocês vão ver que isso aqui fecha bastante com o que a gente viu nesse dia de hoje. Eu acho que isso é importante. Então, o próximo, por favor, vou passar para o Ti. A primeira coisa é o seguinte: medicamentos de origem vegetal são medicamentos como tal, né? Devem ser aceitos como tal, portanto, merecem que sejam usados racionalmente. Sob o ponto de vista de uso racional, nós devemos ver dois elementos básicos dentro deste uso. O primeiro é o famoso ciclo dos usuários, né? Qual seja, o prescritor, que vocês levantaram aqui como um dos fatores, que é um endpoint dentro do sistema. O fator do usuário, que é aquele que nós devemos o nosso respeito, a saúde da qual nós estamos almejando o nosso trabalho. E o dispensador, aquele que também vai fazer com que o repasse desse produto seja feito de um modo racional. Não coloquei aqui o produtor, porque esse é o assunto que está ligado a esta parte aqui. Nós, produtores, temos obrigação de desenvolver e fornecer produtos com qualidade. E qualidade para medicamento significa eficácia comprovada, segurança comprovada e reprodutibilidade e garantia de especificações técnicas e legais. Isso hoje, né, é aceito com qualidade. Logo, aquilo que estiver dentro destas duas cadeias, né, representa um medicamento de uso racional, porque está apostado ou está baseado em cima de conhecimentos sólidos e cientificamente apropriado. No entanto, o sistema de cuidados à saúde não deve ser esquecido que ele pode agir em vários níveis. Um deles é o que a gente chama de conhecimento tradicional. O outro é o conhecimento que nós chamamos ou sistema oficial de saúde. E no Brasil, nós não devemos também esquecer que nós vivemos todos esses três sistemas paralelamente. Portanto, se nós pensamos em medicamentos, nós temos que pensar nesse aspecto e nesses aspectos. E dentro do sistema oficial, nós temos que pensar no sistema governamental, aqui representado pelo SUS, né, e no sistema não governamental. Logo, o que nós planejamos é novas janelas de oportunidade para a população do Brasil como um todo, em todos os sistemas de tratamento e atenção à saúde. Então, baseado nessas premissas,
Nós não devemos esquecer que medicamentos não são feitos somente em uma escala de produção, eles são feitos em várias escalas de produção, como a escala magistral na farmácia e como a escala industrial. Todos eles têm que obedecer os mesmos preceitos falados até o momento, mas têm especificidades próprias, e nós devemos entender essas especificidades próprias. Cada um deles vai ter que cuidar da sua qualidade dentro da sua escala de produção. Pensando nesta área, em 2009, agora, nós terminamos em Porto Alegre, no mestrado profissional em gestão de assistência farmacêutica, um trabalho de mestrado, que é boas práticas para medicamentos fitoterápicos em escala magistral do setor público. Então, essa é uma preocupação também da academia dentro do gerenciamento e dentro do estabelecimento de novas normas para que a população receba, em qualquer escala de produção, nesse caso, escala magistral, medicamentos de origem vegetal que sejam racionais. Então, isso está disponível na página da nossa universidade, dentro de um sistema de dissertações. O nome da menina é Maria de Lourdes Quevedo Gonçalves. Se vocês quiserem, depois está disponível, o meu e-mail vai aparecer no fim, manda um e-mail para mim, é o jeito mais fácil de comunicar comigo. No entanto, nós descobrimos naquele trabalho, e hoje nós ouvimos bastante aqui, o grande problema, o problema inicial é o problema das matérias-primas. Nós não podemos criar expectativas à população de chegar e dizer, olha, esse aqui é um produto que vai curar a tua saúde, vai melhorar a tua qualidade de vida, se nós não podemos disponibilizar essa matéria-prima para todo o cidadão brasileiro. Para todo o cidadão brasileiro. Nós não podemos chegar e dizer para alguém do Rio Grande do Sul que ele não vai ter acesso ao medicamento que tem em Manaus, porque a planta só cresce lá em Manaus e eu não chego em Porto Alegre. A mesma coisa, o contrário. Nós temos que pensar que nós falamos aqui da população brasileira. Eu não posso criar essas expectativas. Aqui, nós devemos considerar 3 aspectos de produção de matérias-primas. O extrativismo não racional, altamente condenável. O plantio extensivo, altamente desejado industrialmente, com exemplos históricos terríveis. Vejam o caso da camomila. Camomila no Egito, camomila na Iugoslávia, camomila na Argentina, superprodução, praga, medicamentos ou produtos contra as pragas, acabou a produção, ninguém compra mais. Então nós temos que tomar cuidado do plantio extensivo, se for existir, se ele for racional. E essa discussão hoje está muito grande no Brasil. Plantio da soja, plantio da cana-de-açúcar, bioálcool ou biocombustível, é algo que está aí. E, finalmente, o que vocês estão tratando aqui, que são as APLs, a cooperativação ou novos instrumentos de plantio de matérias-primas vegetais que venham a suprir as necessidades daquelas escalas de produção que eu estava falando. Por isso, os objetivos do desenvolvimento farmacêutico, que eu chamo aqui, estão relacionados, primeiro, com a preservação, com a otimização e com a inovação do efeito farmacológico de planta medicinal. Logo, eu, quando pesquiso, e nós, pesquisadores brasileiros na cadeia de tecnologia de fitoterápicos, nós não pensamos somente na preservação, nós pensamos na otimização e na inovação. Mas, dentro das escalas que eu falei para vocês, todos os 3 itens devem ser falados. Nós pensamos, quando desenvolvemos um produto, não somente no produto terminado. Nós pensamos nos produtos intermediários, nas janelas de oportunidades que esse produto intermediário pode oferecer à população e à sociedade brasileira. Nós falamos em novas matérias-primas inovativas. Quando nós falamos nisso, nós pensamos em 3 aspectos. A facilidade de manufatura, a estabilidade e a variabilidade ou a possibilidade de transformação. Sendo assim, nós também não esquecemos que quando nós utilizamos um medicamento de qualquer origem, nós estamos pensando primeiro, como farmacêuticos, quem sabe, somente no ativo, ou nos ativos. Nós talvez estejamos pensando somente em transformar numa forma farmacêutica, mas hoje não, essa visão é mais global, a interação do ativo com os adjuvantes da forma farmacêutica, a interação do ativo com os processos de transformação, a interação do ativo
com o organismo, a interação do organismo com o ativo, a influência da forma farmacêutica nas interações do ativo com o organismo devem ser planejados. Para qualquer medicamento fitoterápico, também. Portanto, independente de onde vai ser fabricado, todo insumo, independente qual seja o insumo, vai entrar dentro de um ciclo de transformação que vai gerar um produto final, um output, que é o medicamento. Independente se é farmácia ou se é indústria. Aqui, cada ação de transformação causa um produto intermediário, ou leva um produto intermediário. O produto final não é simplesmente aquilo que saiu. O produto final é o resultado de um planejamento inicial. A qualidade dele depende da qualidade dos insumos, depende da qualidade das ações de transformação e depende da qualidade dos produtos intermediários. Portanto, se eu falhar em alguma dessas, provavelmente eu não obtenho isso aqui, eu obtenho qualquer outra coisa. Então, essa é a nossa responsabilidade como tecnólogos nesse aspecto. Como matérias-primas, aqui está algo interessante para toda a sociedade. Se vocês pensam em droga fresca, tentem fazer, por exemplo, um suco de abacaxi para vender amanhã ou daqui uma semana. Ou abacaxi para vender daqui 2, 3 meses. Para depois fazer um suco de abacaxi com bromelina dentro. Adeus. É uma matéria-prima viável? Claro, o abacaxi é plantado, pomba, tem plantio extensivo, mas tem problemas de estabilidade. Logo, eu devo pensar que como matérias-primas, não obrigatoriamente eu tenho a planta fresca. Eu posso ter droga, eu posso ter rasura, eu posso ter extratos secos ou não, extratos fluidos, tinturas, eu posso ter vários produtos. E isso é uma oportunidade, uma janela de oportunidade industrial hoje. E é uma necessidade dentro do serviço de atendimento à população pelo modelo governamental de atendimento à saúde. Ter matéria-prima disponível para atender às necessidades de produtos, senão não vamos ter nada. Se não tivermos planta, não tem nada, não tem o resto. Mas se nós tivermos a planta, nós podemos transformá-lo em outras matérias-primas com maior valor tecnológico agregado. E isso que é importante. Próximo. Eu posso tentar extrair a minha planta, que é muito conhecida, colhida na Sexta-feira Santa, lá no estado do Rio Grande do Sul, todo mundo vai de madrugada para colher a macela, planta símbolo do estado do Rio Grande do Sul, por lei, participei na confecção da lei também. Não é claro, trabalho desde 82 com ela. A Marcela, então, a Quiroclina saturaoide, se extraída com hexano, ela é inseticida. Foi sem querer essa. Nós extraímos porque ela não molha na água. Então a gente extraiu com hexano, jogou fora o hexano e não dava mosca, não dava nada por perto, naquele tubinho que tinha o hexano. Inseticida. Se for extraída com etanol, água, dependendo da concentração, é anti-inflamatória, que é o uso popular. E se for extraído somente com água, ela pode ser imunomoduladora. Logo, de um produto, eu tenho 1, 2, 3 produtos no mínimo 3. Essa verticalização de produção, algo que a nossa indústria farmacêutica não tem como característica, ela tem uma horizontalização de produção. Matéria-prima, produto intermediário, produto final. Aqui nós estamos tentando fazer um produto, uma escala mais horizontal. Nós trabalhamos com a Espinheira Santa, temos uma patente junto com a Che, com processo de extração, não com as substâncias ativas, junto com o professor Carlini. E nós começamos a trabalhar com a Espinheira Santa quando a gente achou que ela era interessante, porque tinha resultados interessantes de uso popular, é brasileira, ou tem bastante cultivo no Brasil, tinha estudos, estava no programa da SEMI, e a gente descobriu que utilizar a folha moída trazia variações qualitativas e quantitativas, o que vai contrário à definição de qualidade de medicamento. Daí, nós vamos fazer o seguinte, vamos acertar. Tecnologicamente, passamos para um extrato instável. Aquele famoso, se tiver depósito embaixo, não quer dizer nada. No nosso caso, queria dizer. Perda de estabilidade, perda de atividade. Ora, se a umidade, se o líquido, vamos secar. E temos um pó, e esse pó não tem exatidão de dose. Logo, eu tenho dificuldade de chegar e ter uma repetição de efeito. Finalmente, então, nós unificamos a dose em comprimidos e trabalhamos em cima da viabilidade de produção desses comprimidos. Então, isso aqui é um ciclo interessante,
que envolve 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 2008, de 1990 a 2008, trabalhos de orientação de mestrado, né, e de doutorado. Tá? Esse é um pó de macela. Qualquer um da área de tecnologia ou de farmacotécnica, olha isso aqui, é um produto seco por spray dryer, olha para isso aqui e diz o seguinte, em 2 dias isso aqui, na umidade, está uma meleca, isso aqui não flui para lugar nenhum, tá na cara, não flui para lugar nenhum. Quando a gente bate em cima, levanta um monte de pó. Quero ver transformar isso num produto. Quais seriam as estratégias? A estratégia seria utilizar isso como matéria-prima. Por exemplo, para recuperação, fabricação de um xarope. Isso aqui é estável, no mínimo, eu tenho uma amostra fechada em vidro branco no meu laboratório, em cima da minha mesa, há 10 anos. Tá? Abro, sinto o cheiro de macela até hoje. Tá? Faço, dou para a criançada botar no HPLC, dá os mesmos picos. Tá? Então, essa matéria-prima aqui pode servir tanto como matéria-prima industrial, como matéria-prima de farmácia, para reconstituição e fabricação de xarope, de uso extemporâneo, rápido, 1 semana está consumido. Pode ser utilizado, e nós já fizemos testes, na incorporação de géis, em qualquer escala de produção, 3 meses de conservação, tudo jóia, sem problema nenhum. Com formulações mais ou menos complexas. Pode ser transformado direto em comprimido, isso aqui vai ser complicado, esse não faz. Esse aqui não, mas poderia ser uma matéria-prima que fornecesse diretamente comprimido. Pode ser colocado em cápsula, com boa vontade, se enche cápsulas. Melhor fluxo, melhor reologia, tudo ok. Mas eu posso transformá-lo em granulado. Este granulado, por sua vez, pode ser transformado diretamente em comprimido. Flui BUPS, sem problema nenhum. Esse granulado pode encher cápsula, tem fluxo genial. Ou esse pó pode ser transformado em granulados esféricos, que, por sua vez, podem ser preenchidos em cápsula. Então, são várias estratégias de ataque que a gente pode ter, e tem que saber fazê-lo bem feito, porque senão não dá certo. Bonito é. Na estratégia que nós tivemos aqui, nós pegamos o pó, fizemos uns briquetes, que são esses comprimidos feinhos, ninguém tomaria um comprimido faltando um pedaço. Tá aqui, ó, bem feinhos. Transformamos em granulado, e esse granulado nós comprimimos. E esses comprimidos nós sabemos como funcionam. Para isso, nós temos trabalhado sobre a influência de adjuvantes em fatores importantes desses produtos, como, por exemplo, o que acontece com um produto seco por aspersão, por spray drying, se exposto à umidade. Ele embolota logo, ele pega a umidade muito facilmente. Então, nós desenvolvemos granulados desses produtos spray dried, contendo um adjuvante, nós utilizamos vários adjuvantes, e armazenamos a várias umidades relativas, 69, 33, e a gente conseguiu resolver, parece, o problema. Esse é o trabalho da Tatiane Pereira de Souza, ela me veio às minhas mãos de Manaus, com a promessa de voltar para Manaus, fez o mestrado comigo, fez o doutorado comigo, fez o doutorado de sanduíche na Espanha, e agora está em Manaus trabalhando em tecnologia de fitoterápia. Quem quiser fazer doutorado e mestrado com ela, aconselho, pessoa excelente. Com o Philanthus niruri, nós também já trabalhamos, e aqui está uma tentativa de chegar e verificar qual é a possibilidade de passagem de escala para comprimidos de Philanthus niruri obtidos em máquinas rotativas, a robustez do meu produto frente à máquina de comprimir, e aqui a gente tem diferentes velocidades de máquinas de comprimir, se ele acontecia, se ele originava algum defeito dentro da cedência dos ativos. E vocês podem ver, graças a Deus, o trabalho da Bárbara, está aqui, o trabalho da Bárbara. Vocês podem ver que lá no Rio Grande do Sul tem uns nomes bem estranhos, Rupenthal, Volpato, tudo ok, espanhol, Bica, mas... demonstrou que o produto que a gente desenvolveu, ele é capaz de trabalhar em qualquer, é robusto frente a variações de velocidade em máquinas de comprimir. Eu acho que esse é um aspecto interessante de saber, é industrializável ou não é industrializável. Essa é uma matéria-prima que a gente recebeu para desenvolver um produto,
depois de 180 dias de armazenamento, a umidade de 40%. Essa era a matéria-prima já extraída, um extrato seco diferente. Né? E esse é o produto que nós desenvolvemos após a adição de adjuvantes. Né? Isto aqui, armazenar dentro da área industrial farmacêutica, armazenar numa farmácia, impossível, e o produto é importante. Né? Esse aqui, depois de 180 dias, estava quase igual ou igual a esse, sem variações químicas. Quem fez isso aqui? Formulação e processo. De uma matéria-prima não viável, com pouca capacidade de movimentação, nós criamos uma matéria-prima nova, com alta velocidade de movimentação e alta estabilidade. Aí aqui, para vocês verem, tem o trabalho da Maribeth Holzschuh, bem típico lá. A professora Elfriede Chapoval, a professora Valquíria Bassani, e tem o Silva, Daniel Mendes Silva, que demonstrou, por exemplo, que trabalhou em cima de estabilidade de marcadores biológicos e marcadores químicos de extratos vegetais. Mostrando, então, o que acontece com eles isoladamente, utilizando técnicas de LC-MS-MS, HPLC, GC-MS, para verificar, então, da possibilidade de utilização desses produtos. Então, vocês estão vendo que a analítica é muito importante, prescinde da necessidade de conhecimentos químicos, e entre eles, então, nós trabalhamos bastante em cima disso, de apropriar métodos para atender a ICH, como a escolha do marcador químico, qual o grupo químico idealizado, validar métodos em misturas complexas, aonde nós procuramos, então, exatidão, precisão, linearidade, repetibilidade, sensibilidade e robustez. Então, isso nós trabalhamos hoje no Brasil, todos os grupos que trabalham em tecnologia fazem isso. Estão disponibilizando isso. Aqui está, de novo, o nosso pessoal lá do laboratório. Esse trabalho ainda não foi, vai ser defendido dia 22 agora, um trabalho de dissertação de mestrado feito no nosso laboratório, sobre a diferença de extração 80% e a 40% de etanol sobre o perfil de substâncias, e nós fizemos o doseamento de cada um deles em 15 minutos, 3 flavonoides e uma bichalcona, hoje passíveis de serem quantificados com resolução quase 1, com exatidão. Logo, isso é viável. E nós estamos trabalhando também em métodos alternativos, onde esses resultados servem de base para validar o método alternativo. Para isso, nós precisamos de infraestrutura, já foi falado aqui, equipamentos, liofilizadores, torres de secagem, aqui está a irmãzinha pequena, aqui está a irmã grande, equipamentos de cedência, máquinas e equipamentos, coisa que as escolas de farmácia estão necessitando ter um kit básico. Financiadores, pensem num reengenharia para a área de farmácia, todas elas deveriam ter equipamentos capazes de serem passados à mesma escala que a área industrial.